Gente, o seguinte, então, né? Antes de começar a aula de OE, eu vou fazer alguns combinados com vocês, tá? Para facilitar para as próximas aulas. Então, assim, eu sempre vou mandar o link da aula, né, no horário em ponto, ou faltando 1 minuto, sei lá, em 7h59 ou 8 horas. E eu espero 1, 2 minutos para abrir a reunião, né? Assim dá tempo de todo mundo se ajeitar, né? E entrar, tá? Então, por isso que eu vi que alguns alunos colocaram lá que não tinha conseguido entrar, é porque eu ainda estava esperando para aceitar, certo? Outra coisa, já que vocês entrarem aqui na reunião, já coloca o nome completo no chat, porque eu não vou ficar fazendo a chamada, tá? Aí depois eu olho no chat e preencho a chamada. Não esqueçam de fazer isso, tá? Hoje, na hora que acabar, eu fizer a chamada, registrar, eu vou ver quem não me deu o nome e eu vou perguntar se estava presente ou não. Mas eu não vou fazer isso toda a aula, tá? Porque né, acaba ficando muita mensagem no grupo também. E assim, eu acho que vocês têm que dar conta disso, né? De garantir a presença de vocês. Então é isso, colocar o nome, né, no chat e sempre que eu mandar o link da reunião, eu vou esperar 1 minutinho para poder entrar. Agora vamos lá, né? Eu vou me apresentar, fazer uma breve apresentação. Meu nome é Natália, aqui na escola entrei agora esse ano. Vou dar aula de matemática para a segunda série C e segunda série D. E vou dar aula de PE para todas as segundas séries. Nas aulas online, vocês sabem que não tem aula de PE, né? Pelo menos por enquanto não tem. Então, eu acabei ficando com as aulas de OE. Então, eu estou dando OE para todas as segundas séries e todas as terceiras séries, tá? O que eu achei interessante é que assim, até o ano passado, eu estava numa escola integral, lá na Barra Bonita, no Verdão. Eu fiquei 2 anos lá no Verdão. E antes disso, eu estava na escola Frei Galvão, lá na Erosa. Então, tem até alguns alunos que eu conheço que estão aqui que eu dei aula lá. E assim, quando eu entrei na escola integral, na escola que eu estava na Barra, eu só dei aula de matemática, aula de PE, né, e a aula da eletiva. E nivelamento também. E OE eu nunca tinha dado aula. E eu sempre tive curiosidade. E deu certo desse ano, né, eu começar com essas aulas online. E eu fui conversar com a Dani para a gente preparar as aulas. E o assunto, né, agora do terceiro, ele acaba envolvendo um pouco a matemática, né? Então vai ser bacana na hora que eu for começar a explicar para vocês, a gente encontrar essa matemática, né, numa técnica de OE, tá? Então é isso que vocês vão perceber. Então eu vou começar apresentando aqui o slide. Hoje a aula, então, é com o slide, tá? Nas próximas eu posso ir mudando um pouco. Hoje vai ter uma atividade para vocês anexarem lá no Classroom. No final da aula eu vou explicar, tá? Então, fiquem atentos. E vai estar disponível no Classroom também só no final da aula, certo? Se tiverem dúvidas durante a explicação, me perguntam, tá? Parem, perguntem. Se não quiser ligar o microfone, manda no chat que eu leio. Então, vamos iniciar. Deixa eu compartilhar aqui. Então, aula de OE, né? Comigo, professora Natália. E vamos ver o que eu coloquei aqui. Está travando o computador, agora foi. Então, por que temos aulas de OE, né? Vocês estão agora na terceira série, então já passaram por OE no primeiro e no segundo, né, do ensino médio. E assim, vocês viram várias técnicas, né? Quando a gente começa a ver OE, vai aprendendo, né, as primeiras técnicas, né? Lá na primeira série, vocês viram grifo, vocês viram palavra-chave, viram marginalia, viram, acho que resenha, mapa conceitual. Aposto que mapa conceitual vocês devem ter usado bastante. Eu, particularmente, gosto muito do mapa conceitual,
Acho que para estudar, assim, fica bem organizado, né? E bem resumidas as informações que a gente precisa. E assim, né, todas essas técnicas, uma vai puxando a outra. Então, por exemplo, para fazer um mapa conceitual, a gente precisa saber palavra-chave, precisa saber o que é grife, o que é marginalia, porque depende, né, de qual disciplina eu vou fazer o mapa conceitual, eu preciso ter uma leitura de um texto, ou então eu vou precisar ter visto um filme, ou ter resolvido vários exercícios de matemática para poder fazer. Então, dependendo do conteúdo, dependendo da disciplina, né, a gente precisa usar uma técnica antes de fazer a outra, tá? E para que serve, então, as aulas de OE? Para a gente poder aprender e exercitar essas técnicas de estudo para favorecer a nossa aprendizagem, né? No caso, a aprendizagem de vocês, em todos os componentes curriculares, em todas as disciplinas. Então, a gente pode e deve usar as técnicas aprendidas nas aulas de OE em todas as disciplinas. É claro que se o professor que estiver dando aula de OE, se ele for de matemática, no caso, ele vai puxar a sardinha para o lado dele, né? Ele vai apresentar exemplos ali do conteúdo que ele conhece, porque é mais fácil. Mas nada impede da gente fazer parcerias com o professor de geografia, de história, de química, de português, né, para poder entender também como eu posso usar essas técnicas nas outras disciplinas. Então, eu acredito que vocês tenham feito isso bastante nos anos anteriores. E esse ano, então, né, qual técnica que a gente vai começar a ver, né, durante agora o mês de fevereiro, com as aulas online? A técnica é infográfico, tá? O infográfico, lembra aqui um pouco gráfico, ele é um gráfico que tem muito mais informações, tá? Ele é um conjunto de informações. Então, ele tem um gráfico, ele tem texto e ele tem figura, ilustração, tá? Então, ele é uma imagem recheada de informações. Então, ele é uma imagem que, em uma coisa só, a gente tem o gráfico, tem o texto e tem uma ilustração, uma figura, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, é claro, para a gente poder entender melhor, né, e visualizar isso, né, o que é o infográfico. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui, eu tirei esse infográfico de uma prova do Enem, tá? Do Enem de, deixa eu ver aqui, 2018, tá bom? Então, esse infográfico, ele caiu na proposta de redação do Enem de 2018, né? Que muito provavelmente o assunto era internet. E assim, né, eu reparei, porque eu fui pesquisar os Enem, as provas de Enem, né, anteriores, 2020, 19, 18, 17, e em todas elas, todas essas provas que eu acessei, na proposta de redação, nos textos, né, complementares que vem, tem infográfico. Na de 2020 teve, na de 2019 teve, na de 2018 também teve. Então, sempre tem infográfico. Olha que loucura, né? A gente vai fazer uma proposta de redação e, para poder escrever essa redação, vai aparecer uma informação matemática, né? Então, como está ligado uma coisa na outra? Então, sim, sem ler, né? Se a gente nem lê aqui, observa esse infográfico. Então, dá para ver que tem texto, né? Tem várias palavras, várias frases aí, tem os números, né? Então, representando aqui no caso o gráfico, e tem as imagens, né? Tem umas figuras aí. Primeira coisa que a gente vê, bate o olho, chama atenção, com certeza é a figura, né? Então, a gente tem aqui, né, uma figura representando masculino, né, homens, e uma figura representando mulheres. E depois aqui para baixo, a gente tem 4 figuras que na hora que a gente bate o olho, o que vem na cabeça, né, primeiro? Então, essa primeira imagem aqui, né, tem uma mensagem de texto, e essa outra aqui, né, que tem os 3 pontinhos, o balãozinho com os 3 pontinhos, dá a impressão que é do WhatsApp, né? Lembra assim, pelo menos, eu bati o olho e lembrei do WhatsApp. Aí aqui embaixo dessa figura, a gente tem uma imagem de uma câmera, né?
como se fosse filmar, e aqui uma mensagem de áudio, né? Do lado, temos mais duas imagens. A primeira que eu bati o olho, eu já pensei direto no YouTube, né? Lembrei do YouTube. E a de baixo, então, tem um envelope, né? Como se fosse uma mensagem e um arroba. Então, lembra e-mail, tá? Então, assim, na hora que a gente vê essas imagens, ela já traz alguns significados para a gente. A gente bate o olho ali e já pensa em alguma coisa, né? Então, na nossa cabeça, antes de ler o texto, antes de ler as informações que tem nesse infográfico, já é direcionado, né, para onde que vai essa informação, né? Qual é o tema aqui que vai ser tratado. Então, agora a gente vai ler para poder compreender. Então, utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 ou mais, né, anos de idade utilizaram a internet. Então, 64,7% das pessoas de 10 ou mais anos de idade utilizaram a internet. 63,8% homens, 65,5% mulheres. Como assim, né? Vou somar as duas porcentagens, vai dar mais de 100. O que ele está querendo dizer, né? Não é, aqui é outra informação, está falando assim, né, que da quantidade de homens existentes, 63,8% deles usam a internet, né? E das mulheres, dos 100% de mulheres existentes, 65,5% utilizam a internet. Então, aqui, uma informação independe da outra, tá? Para cada linha aqui é uma informação diferente. Olha essa terceira informação. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos usam a internet. E 25% das pessoas de 60 ou mais anos de idade usam a internet. Vamos parar para refletir aqui um pouquinho, né? Se eu falo que 85% usam a internet, né? 85% dos jovens de 18 a 24 anos usam a internet, então 15% não usam, né? Certo? Isso é lógico. Então, né, só nessa parte aqui, só nessa fala, a gente consegue fazer uma reflexão aqui bem extensa. Por quê? A gente poderia falar, né, desses 15% que não usam internet, né, os jovens de 18 a 24 anos, por que será que eles não usam a internet? Será que eles não têm acesso? Será que eles não têm nenhum aparelho em casa para poder usar a internet? Será que no lugar onde eles moram não tem, né, não chega a internet? Às vezes não tem nem energia elétrica. Então, assim, dá para fazer uma reflexão, dá para a gente argumentar, né, só nesse pedacinho aí, né, desses 85% que usam a internet. Então, a gente consegue formular opinião, formular um debate, formular argumentos para poder escrever a redação depois, né? Lembrando, a gente está vendo um texto, né, dos 3 que tinham, né? Esse daqui é um infográfico. Então, só aqui já dá para obter várias informações para a gente escrever a redação depois. Imagine com os outros textos, né? Mas vamos continuar, porque o foco é o infográfico. 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizaram a internet. Só 25%, né? Aí também dá para fazer uma reflexão, por que será que é só isso, né? Bom, a minha avó lá em casa, ela tem quase 80 anos, ela usa internet, ela tem celular, então ela entra no Facebook, ela entra no WhatsApp, sabe mexer o básico, mas ela consegue fazer uma ligação de vídeo, né, uma ligação de voz, ela consegue postar coisa no Facebook, consegue curtir, consegue comentar. E por que que ela usa, né? Porque ela consegue falar com pessoas da família que estão em outras cidades e facilita, né? Agora, meu pai, que tem quase 60 anos, o meu pai, ele não usa a internet, ele não tem celular, ele não gosta de usar. Por que será que ele não usa, né? Ele tem condições de ter um aparelho, de ter, né, ter celular? Ele tem, mas ele não quer, ele tem medo, né? Tem um bloqueio.
Então, assim, é outro tipo de reflexão, né? Diferente dessa dos jovens. Então, talvez as pessoas mais velhas, elas não tenham, assim, tanto contato com a internet, porque é um bloqueio, né? É algo novo para elas. E elas têm medo, né, dessa coisa de jogar informação, de ser enganado, né? Para onde que está indo essas informações? Então, olha só, né? Quanta discussão a gente consegue fazer aqui, tá? Continuando, então, a finalidade do acesso à internet. O que, que dá para fazer, então? O que, que as pessoas fizeram aqui, né, utilizando a internet? Então, 94,2% enviaram ou receberam mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes do e-mail, né? Então, aqui a gente poderia falar qual que é o aplicativo mais utilizado, né? A gente sabe que é o WhatsApp, né? Por lá a gente manda mensagem, manda vídeo, manda foto, faz chamada de vídeo, faz chamada de voz. Nossa, hoje em dia você vai para algum lugar, conhece alguém, a pessoa não vai perguntar, viu, passa o telefone da sua casa, passa o seu endereço, eu vou te mandar uma carta. Não, né? As pessoas falam assim, viu, passa o seu zap, né? Então é assim, né, que a gente faz. É muito mais fácil, é muito mais rápido o contato com as pessoas dessa forma. 73,3% conversam por chamada de voz ou vídeo. Gente, um detalhe aqui, né? Essa pesquisa aqui, esse infográfico, ele é de 2016, tem aqui o ano embaixo. Eu tenho certeza que essa porcentagem de 73,3% no ano passado deve ter aumentado. Porque a gente ficou, né? A gente está numa pandemia. Olha só, a gente está tendo aula online, né? Eu estou aqui, vocês cada um estão nas suas casas, a gente está fazendo uma chamada de vídeo aqui, né? Claro que alguns deixaram a câmera desligada, mas enfim, né? Não, né? Sem estresse, não vou brigar por isso. Mas é uma conversa por chamada de vídeo, né? É uma aula por chamada de vídeo. O ano passado, quantas chamadas de vídeo a gente fez? Com quantas pessoas a gente falou, né? Pessoa lá na casa dela, porque a gente não podia ficar saindo, ter contato, né? Tem que fazer isolamento. Então, assim, o ano passado acredito que tenha aumentado muito essa porcentagem. 76,4% usam a internet para assistir vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Né? Aqui a gente pode falar, né, de streaming, então Netflix, Disney Plus, né, é muito mais fácil. A gente vai lá, escolhe o filme que quiser assistir, a série que quiser assistir. Se não gostar, para de assistir, escolhe outra. Às vezes leva mais tempo para escolher do que para assistir, fica uma hora lá escolhendo, coloca, não gosta, daí vai mais uma hora para escolher. Mas enfim, a gente usa muito a internet para assistir filme, para assistir série, né? Para assistir vídeo no YouTube, enfim. E 69,3% utilizaram a internet para enviar ou receber e-mails. E-mail, eu, assim, considero, né, mais como algo formal. Então, assim, se eu quero enviar uma mensagem mais formal para alguém, né, para uma empresa, ou para fazer alguma reclamação, né, de um produto que eu comprei e veio quebrado, então a gente envia um e-mail, envia nota fiscal, né? Enfim, o e-mail é mais assim, mais formal. Porque se a gente quer conversar com os nossos amigos, tal, a gente vai mudar o WhatsApp, que é bem mais fácil, tá? Então, esse é o infográfico sobre a utilização da internet. Então, só com essas informações a gente conseguiu aqui, né, falar, citar várias outras informações que a gente conhece, que a gente tem acesso. Beleza? Alguma dúvida aqui? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Podem se juntar a mim. Pode falar. Quem quiser falar, fala. Quem quiser escrever, escreve. Se vocês acharem que a gente pode continuar, então fala, vamos continuar. Mas falem comigo. Pode continuar. Vamos continuar? A Maria Júlia falou? Isso, pode continuar. Então vamos lá, então. Vamos continuar, tá?
Gente, se tiver dúvida, vai me parando. Vamos lá, então. O próximo infográfico que eu vou trazer aqui para vocês, ele ainda não apareceu, né? Mas assim, eu quero saber quem fez a prova do Enem desse ano, né? Foi esse ano, mas é referente a 2020. Quem fez a prova do Enem? Levanta a mão. Ó, 4 levantaram a mão. Será que mais alguém fez a prova do Enem? Deixa eu ver aqui, ó. A Isabelle, Mouzin. Quem será que é Mouzin, né? Não sei. Marina Prearo, Ana Luísa. Vamos ver se mais alguém fez o Enem. Marcela, Maria Laura, Gabriela. Acho que eu falei todo mundo. Então, assim, quem fez o Enem esse ano vai lembrar dessa questão, né? Vamos ler aqui primeiro e depois a gente aperta para aparecer o infográfico. Então, o suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os participantes, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para o melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Vamos ver aqui o que acontece, né? Então, a gente tem um infográfico aqui. Como que eu sei que é infográfico? Porque ele tem informações, né? Tem números e tem imagem, tá? Então, por isso que é um infográfico. O gráfico, ele precisa ter vamos dizer assim, né? Por exemplo, pode ser no plano cartesiano, né? Ter eixos, ou pode ser na forma daqueles gráficos de pizza, né? Que apresenta porcentagem. Aqui não tem isso, né? Mas a gente sabe que é um infográfico por causa dos números que aparecem, das informações que aparecem e também por causa da imagem. Então, a gente tem aqui a pergunta, né? Que chamou a atenção. Quanto vale o gol? Aí tem a Marta e o Neymar. A Marta, ela ganha 400 mil de salário anual, enquanto que o Neymar ganha 14,5 milhões. A Marta, ela já fez 103 gols pela seleção, enquanto que o Neymar fez 50 gols. Cada gol da Marta feita, né, na seleção, eles fizeram uma conta e deu 3,9 mil. Né, uma conta aí, uma média. E o do Neymar, 290 mil por gol, tá? Claro que esse gráfico, ele é de 2017, né? Nesses 3 anos, essas informações, elas podem ter, né, sofrido alguma alteração, tá? Mas a gente está olhando com base nisso. Então, o que será, né? Qual foi a pergunta, então, que caiu no Enem? O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, né? Então vamos prestar atenção aqui, entender as alternativas, tá? Para a gente poder responder. Então, A, apresenta proximidades com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres? B, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. C, traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. D, resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras.
E E possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque, como a Marta. Então vamos fazer assim? Escrevam no chat qual alternativa vocês acham que é, mas escreve no privado, tá? Só para mim, porque senão depois um copia do outro. Só escreve para mim, tá? Que eu quero ver o que vocês imaginam. Qual será que é a alternativa aqui? Para a gente poder conversar, continuar. Tô gostando das respostas. Então, escrevam qual alternativa vocês acham que é a correta, tá? Então, com base nesse texto que foi colocado e no infográfico. E só para lembrar, quem ainda não colocou o nome no chat, tá? Para a chamada, coloca, por favor. Eu acho que teve gente que não colocou ainda. Então, qual dessas alternativas vocês acham que é a correta? Vamos lá, então, vamos analisar, tá? Ó, bastante gente já respondeu. Então, vamos analisar. A letra A apresenta proximidades com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres? Gente, o tênis, ele falou ali, né, que os prêmios são idênticos, tanto na disputa feminina quanto masculina, né, e que o tênis é um dos esportes mais equânimes. Agora, o futebol, a gente já tem aqui essa diferença entre os salários, né, da Marta e do Neymar. Então, aqui já não é alternativa A, tá? A gente descarta A. A B se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. É a alternativa B, né? Porque aqui no Brasil a gente fala muito mais do futebol masculino, o futebol masculino tem muito mais visibilidade do que o feminino, né? É só olhar na TV, passa campeonato brasileiro, campeonato paulista, agora, os campeonatos femininos, mas tem menos, por isso que não passa. Mas por que que tem menos? Porque tem menos patrocínio. Por que que tem menos patrocínio? Então, se a gente for ir jogando, for, né, questionando, né, existem várias causas, mas é o masculino que tem maior visibilidade. Então, aqui se encaixaria essa alternativa B. Mas vamos analisar as outras. Letra C. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. Então, assim, quanto mais treina, quanto mais joga, vai ter maior remuneração. Mentira, né? Porque só que a gente viu, a Marta fez 103 gols, né? E ela recebe, né, 400 mil, enquanto que o Neymar, que tem 50 gols, recebe 14 milhões. Não é uma diferencinha, é uma diferençona, né, de salário. Então, não é a C. A D resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras, né? Não é essa, né? Imagina que ela ganha mais. A E possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque, como a Marta. Como assim? Os dois têm a mesma visibilidade? A Marta e o Neymar têm a mesma visibilidade? Não tem, né? Porque se a gente fala mais de futebol masculino, então o Neymar ele vai aparecer muito mais do que a Marta. É claro que aqui a gente colocou para fazer a comparação entre a Marta e o Neymar, né? Mas assim, a Marta está representando todas as jogadoras de futebol feminino. O Neymar está representando todos os jogadores de futebol masculino. Então, é isso que a gente tem que também prestar atenção, tá bom? Então, aqui no caso seria a alternativa B, certo? Esse tema aqui, né, a gente poderia levar uma discussão, um debate aqui, colocar os prós e contras, seria bem bacana. Mas como o foco da aula é infográfico, então a gente pode deixar para um outro momento.
Agora aqui, né? Eu vou mostrar esse infográfico para vocês e eu quero que vocês primeiro olhem para esse infográfico, né? Observa ele, vê o que aparece de imagem primeiro, depois vocês vão para o título para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, tá? Porque a atividade que eu vou pedir para vocês me enviarem vai ser baseada numa análise deste infográfico, tá bom? Então, vamos olhar para as imagens, o que a gente tem, né? Primeiro, olha a cor, né, que aparece, tem amarelo, laranja e vermelho, né? Primeiro aqui amarelo, do meio laranja e o último vermelho. Parece um outro laranja, mas não é, tá? É que acabou mudando aqui, alterando a cor na hora que eu passei por slide. Aí, aqui no amarelo, então, a gente tem ônibus, depois tem bicicletas e tem automóveis. E aqui do lado esquerdo, a gente tem as pessoas, no caso, 30 pessoas. Aí, qual que é o título, né? Dá para notar a diferença? E aqui em cima, a gente tem imagens, figuras representando prédios, fábricas. Aí tem aqui também, né, uma torre de energia. Então, aparentemente, essa imagem aqui lembra uma cidade. E não é uma cidade pequena, não, né? Aparenta ser uma cidade grande, porque tem muitos prédios, né? E assim, muitos prédios e um perto do outro. Então, vamos ler aqui, né? O que tem de informação nesse infográfico, além das imagens? Só de olhar nas imagens, a gente já vê o ônibus, a bicicleta e o carro, já dá a impressão que vai falar de meios de transporte, né? O principal assunto aqui deve ser meios de transporte. Dá para notar a diferença? As ruas continuam do mesmo tamanho e o número de pessoas que precisam se locomover também. Mas os meios de transporte apenas se multiplicam, assim como o trânsito. Por quê? Quanto mais meio de transporte a gente tiver, então mais trânsito a gente vai ter, né? Olha para o ônibus aqui, né? O que tem aqui? Ó, eu vou ler essa parte aqui que está na frente do ônibus, talvez fique ruim para vocês enxergarem. Quanto mais pessoas optarem pelo transporte coletivo, menos congestionamentos haverá nas ruas. Consequentemente, menos gases causadores do aquecimento global serão emitidos. Se andar de bicicleta, então, né? O que a gente vai ter? Além de ocupar menos espaço na cidade, a bicicleta não polui o ar e proporciona um ótimo exercício. Pedalar por pelo menos meia hora todos os dias pode aumentar a expectativa de vida em 4 anos. Então, além, né, da gente ajudar ali o meio ambiente, a gente também vai nos ajudar porque é uma ótima atividade física. E se usar o carro? Usar o carro apenas quando for realmente necessário pode ser uma boa saída para descomplicar o trânsito da cidade. Aproveite para dar carona aos amigos e vizinhos e mantenha seu veículo sempre regulado. Então, o carro a gente poderia usar só se for extremamente necessário e assim, hoje está chovendo, não vai dar para ir no ponto de ônibus, não vai dar para ir de bicicleta. Então, eu vou de carro. Meu vizinho trabalha no mesmo bairro que eu. Então, o vizinho quer carona? Porque assim, né? Não são 2 carros ali andando, né, no trânsito, tá? Então, essa é a ideia. Claro que a gente está falando de uma cidade grande, né? Mas numa cidade menor também pode acontecer isso, né? A gente também polui o meio ambiente, tá? Então, assim, qual que é a ideia aqui, né? Então, qual que é o assunto principal desse infográfico? Meios de transporte, certo? E quais são esses meios de transporte que a gente está falando? Ônibus, bicicleta e automóvel. Qual foi a ideia aqui, né? A gente tem 30 pessoas. 30 pessoas dá para utilizar um ônibus. Se for usar bicicleta, são 30 bicicletas. Se cada pessoa for de carro, serão 30 carros.
né? Então, olha a diferença. Qual desses meios de transporte vai ocupar menos espaço, né? O ônibus, ele vai ocupar menos espaço do que 30 bicicletas. E qual que vai ocupar mais espaço? Então, no caso, seriam os automóveis, né? Os veículos. Qual que seria, então, né, a vantagem de usar o ônibus? Que o ônibus ele vai ter menos trânsito, então não serão tantos carros ali, né? E então seria menos gases causadores do aquecimento global, tá? Então, olha só que bacana, né? Só em um infográfico a gente consegue tirar todas essas informações, beleza? Qual vai ser a tarefa do dia para vocês, então? Eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta: qual poderia ser o objetivo dessa campanha, tá? Vamos supor que esse infográfico ele seja um cartaz que será colocado aqui na escola, será colocado nos bancos, nos postes, né? A gente vai fazer outdoor. Qual seria então, né, o objetivo dessa campanha, né? O que está se pretendendo ao mostrar esse infográfico, tá? É isso que vocês terão que responder. Qual o objetivo desta campanha? Beleza? Gente, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Lá no Classroom eu coloquei os slides da aula e eu escrevi o que é para fazer, tá? Aí vocês poderão enviar lá para mim até hoje às 23h59 da noite. Querem me perguntar alguma coisa? Sim ou não? Não. Não. Só mais uma vez, quem não colocou o nome, coloca, né? Falta um minutinho para acabar a aula. Ah, eu não falei para vocês, né? Mas todas as aulas eu gravo e coloco no YouTube, tá? No meu canal. Porque assim, quem perde a aula pode assistir, né? E quem ficou com alguma dúvida consegue ver de novo para ver o que eu falei. A resposta pode ser no chat da atividade? Gente, eu prefiro que vocês coloquem imagem, tá? Ou tira foto, ou escreve a resposta no bloco de notas e anexa lá, mas coloquem um anexo, tá bom? Porque depois eu arquivo tudo. Se deixar no comentário, acaba ficando ruim, tá?